Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E eu trago para vocês essa Bíblia que eu ganhei da Vitória, obra do Jared Diamond, que tem por volta de 440 páginas. Esse livro, então, ele veio num contexto de viagem que eu e a Vitória vamos fazer para o Peru, e eu comecei a ler uma série de obras em relação à história dos povos nativos americanos, bem como da dicotomia de desenvolvimento das regiões. E a Vitória achou por bem que esse livro ia ajudar. E de certa forma, ainda com suas limitações, ele ajudou, tá? Porque é um livro que ele se propõe ao quê? Ele foi lançado em 97, né? Ele tem por título Armas, Germes e Aço, né? Os Destinos das Sociedades Humanas. E ele busca o quê? Ele busca responder a seguinte pergunta: por que os povos da África e América não dominaram o mundo? Por que foram os europeus ocidentais a conquistar? E para responder essa pergunta, né, ele vai dizer que a resposta ela não está apenas numa superioridade biológica ou intelectual, mas nas vantagens geográficas e ambientais. Ou seja, né, quais são essas vantagens geográficas e ambientais que permitiram o desenvolvimento da Europa Ocidental e de alguns pontos do mundo, em contrapartida a outros? A agricultura organizada, a domesticação de animais, a população maior, a tecnologia mais avançada e a resistência a doenças e germes. A obra, então, ela foi lançada, como eu disse para vocês, pela editora Record. Ela tem uma gramatura bem interessante, letras num tamanho muito bom de ler, que tu não encontra dificuldades, e ela vai estabelecer então três pilares. Quais seriam os três pilares que estão até no título, que levaram a essa conquista? O primeiro pilar seria as armas, né? Como o desenvolvimento de tecnologia militar, né, armas de fogo, organização bélica, deu vantagem para as sociedades europeias, em contrapartida, as outras sociedades acabaram não tendo. Mas esse desenvolvimento de armas vai estar condicionado para ele também por uma singularidade geográfica. A proximidade de uma série de nações com as mesmas características levaram a uma corrida armamentista que levou ao desenvolvimento de tecnologia. Então, as condições geográficas também impulsionando. Germes, que é outro pilar. Ele vai dizer que as populações que viviam mais próximas de animais domesticados, né, desenvolveram mais resistência a doenças como varíola, gripe, né, e que matou milhões de americanos e milhões de africanos que não estavam preparados para lidar, né? Que daí também temos o fator da questão da domesticação, que também tem relação com o fator geográfico. E o aço, né? Representado como um avanço da tecnologia, né? Um avanço industrial que levou então uma maior superioridade na produção e assim uma conquista mais ampla. Então ele vai trabalhar com a questão, né, de que as desigualdades globais elas vão ter raízes históricas e principalmente geográficas e não são raciais ou culturais. As sociedades avançam mais rápido pelo acaso geográfico e não por serem mais inteligentes ou melhores. Ele vai romper com aquela ideia de superioridade, né, das comunidades. Ele vai dizer que foi um fator de determinismo geográfico que levou, por exemplo, a esse avançar mais rápido, né? Então o que que a gente tem? A gente tem, segundo ele, né, e legal também mostrar antes de continuar, que tem uma série de fotos mostrando as comunidades em que ele cita, mostrando as comunidades em que ele usa como exemplo quando ele vai analisar alguns casos, né? Então tem, por exemplo, uma série de fotos. Mas basicamente ele vai trabalhar com o que, pessoal? Ele vai trabalhar com a teoria do efeito dominó, que é uma chamada teoria do efeito dominó histórico, na história nós tratamos, que diz que aqueles que tiveram um começo mais vantajoso, né, que largaram na frente, em termos ambientais, por conta da geografia, vão continuar acumulando vantagens ao longo do tempo. E isso vai criar um efeito acumulativo que acentua uma espécie de desigualdades em relação a outras sociedades. Se as condições geográficas de onde eu nasci, elas permitem que eu me desenvolva mais rapidamente, isso vai me levar a uma série de outros acúmulos de desenvolvimento que as sociedades que não tiveram essa mesma condição mais vantajosa. Seria quase uma lógica de, bom, se eu nasci numa família rica, eu terei mais condições e eu vou daqui para cima porque eu vou ter mais condições de estudo, vou ter mais condições de investimento, de aprendizado, etc, etc. Então ele vai trabalhar com essa ideia de que teria um efeito dominó, né? Quem larga na frente vai constantemente ficando na frente. Mas isso também tem uma certa limitação, né? A adoção dessa visão. Por quê? Porque a adoção dessa visão teria também uma certa limitação. É porque ela acaba sendo muito generalista, né? E isso não leva em conta, por exemplo, a questão dos modelos econômicos que vão dar predominância para alguns grupos e não para outros. Não porque houve uma espécie de vantagem natural no início, mas sim porque tais modelos foram ditando as formas como o jogo se daria. Então essa falta de não levar em conta os modelos econômicos, talvez para mim seja aquilo que torna mais uh,
sensível em termos de fragilidade da obra, mas é uma obra que é muito complexa em muitos outros sentidos, porque ele faz um estudo antropológico, né, para poder analisar algumas circunstâncias. Vou ler um trecho aqui para vocês, até para vocês terem uma dinâmica em relação de como é a narrativa da linguagem. Enquanto várias doenças infecciosas importadas originalmente do Velho Mundo se instalavam no Novo Mundo, talvez nenhum único assassino importante da América chegou à Europa. A única exceção possível talvez seja a sífilis, cujo local de origem ainda é objeto de controvérsia. A unilateralidade dessa troca de germes é mais espantosa quando lembramos que a alta densidade populacional é um pré-requisito para que a evolução de nossas doenças infecciosas de multidão. Se as recentes reavaliações da população pré-colombiana estiverem corretas, ela não estava muito abaixo da população eurásia naquela época. Algumas cidades do Novo Mundo, como Tenochtitlan, estavam entre as cidades mais populosas do mundo naquele tempo. Então, ou seja, né, olha a forma de narrativa explicando a questão dos germes e dessa dicotomia em relação ao que chegou e ao que não foi levado. Então ele vai, então, basicamente nessa obra, desconstruir aquela ideia de uma visão de superioridade europeia por conta das capacidades, da superioridade racial, e mostrar que não. Mostrar que, na verdade, foi fatores e determinantes geográficos que possibilitaram o desenvolvimento de agricultura, tecnologia, e, consecutivamente, esse levou um dominó consecutivo que foi levando a outros desenvolvimentos ao longo do processo. Então, acho que essa é a ideia principal de romper com essa ideia fascistoide, né, com essa ideia fascista e xenofóbica de alguma superioridade, mostrando talvez que nós tivemos aí uma questão do acaso. Eu só então, né, se eu fosse o autor, eu só teria complementado essa ideia do efeito dominó com a ideia da questão do modelo econômico, né, e como esse modelo econômico então vai também condicionar certas realidades, né, certas economias, certos países, certos desenvolvimentos ao modelo econômico central. Mas também o centralismo do modelo econômico ocidental se dá por conta desse dominó histórico que levou então a esse desenvolvimento, né? Claro, não podemos ficar naquela discussão do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né, em relação ao dominó e ao modelo econômico e ao centralismo dele. Então é uma obra que eu recomendo, acho que vale a pena. Eu li outras obras também, mais direcionadas então à história peruana e à história da pré-incaica e incaica, mas esse aqui foi interessante para pensar. Levei um tempinho para ler, não vou mentir para vocês, como eu falei, ele é bem grande, ele tem quase 500 páginas, então assim, é uma leitura que te prepara. Eu levei acho que uns 6 meses para ler, ele me acompanhou enquanto eu lia outras obras. Então era isso, pessoal, não se esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!